João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Irmãos, Nicodemos, ele estava falando de todas aquelas curas, cura dos leprosos, cura do cego, cura do paralítico. Ele estava falando de todos os milagres que Jesus ia fazendo pelo caminho por onde ele passava. Jesus estava na estrada de Jericó, tinha milagres. Se ele estava na praia da Galileia, tinha milagre. Se ele estava no templo, tinha milagre. Aonde ele estivesse, tinha milagre. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, elas saíam curadas, libertas de tudo aquilo que as oprimia. A Bíblia fala isso. Que os demônios que oprimiam aquelas pessoas, eles iam embora. E aquelas pessoas ficavam livres. E Nicodemos, então, ele achou interessante aquilo. E ele queria conhecer Jesus. Mas Nicodemos, ele era um homem rico. E ele fazia parte daqueles homens da lei. Aqueles homens que queriam que a lei fosse cumprida. E cada vez que alguém fazia alguma coisa fora da lei, eles estavam ali para dizer: a lei diz isso. Mas Jesus era diferente. Então, quando Nicodemos viu as notícias e viu aquilo que Jesus estava fazendo, irmãos, ele ficou curioso para conhecer Jesus. Mas eu creio que ele não ficou sabendo hoje, já foi, não. Ele ficou sabendo algo hoje, aí daí uns dias ele ficou sabendo, e ele via a multidão comentando sobre Jesus, e aquele interesse nele por Jesus foi crescendo. E a Bíblia diz que um dia, de madrugadinha, sem que ninguém pudesse vê-lo, ele saiu bem quietinho e foi encontrar com Jesus. E aí ele começou a ter um diálogo com Jesus. E esse diálogo agora que nós vamos ler, é uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia. É onde Jesus deixa claro para Nicodemos o novo nascimento, a transformação da vida do homem, a entrada do homem para o reino dele. Então é um texto assim incrível, maravilhoso, que às vezes não de muita interpretação, não de muita revelação, mas esse texto tem muita revelação. Essa conversa de Nicodemos com Jesus, ela mudou a vida de João. Porque foi João que escreveu esse diálogo, essa conversa de Nicodemos com Jesus. E ele ficou entusiasmado, ele ficou inspirado a escrever esse diálogo. Porque aqui nós temos algo muito importante a aprender. Amém, igreja? Versículo 2. Ele de noite procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando. Jesus então, irmãos, quando ele acabou de falar, de elogiar Jesus, de engrandecer Jesus, irmãos, mas Jesus era um homem espiritual, e a única coisa que Jesus queria é que o Pai fosse engrandecido nele. Então, quando Nicodemos falou e elogiou Jesus, Jesus fez uma declaração para Nicodemos, dizendo: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode, diga, ver. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso quer dizer que todo homem, toda mulher, todo ser humano que nasce de novo, deixa Jesus entrar no espírito dele, o recebe como salvador da sua alma, ele vê o reino. Ele vê o reino de Deus. Entenda isso. Porque tem algo maior do que ver. Tem algo maior do que ver. E você precisa experimentar. Então ele disse: aquele que nascer de novo, vê o reino de Deus. Alguém já nasceu de novo aí? Aleluia. Tem alguém que não nasceu de novo aqui nesta noite? Tem alguém que não decidiu por Jesus ainda? Tem alguém que diz: eu ainda não recebi Jesus, mas eu quero receber agora. Tem alguém? Todos são nascidos de novo aqui. Aleluias. Todos já viram Jesus, já viram o reino. Todos viram, todo avistou. Vocês já avistaram o reino? Vocês já viram como é? Vocês já perceberam como é o reino? A Bíblia diz que ele não é visível. Ele não é de visível aparência. Você não pode vê-lo. Quando Jesus estava para morrer, um pouco antes de morrer, ele diz para os seus discípulos: quando alguém chegar para vocês e dizer: olha o reino ali, olha o reino lá, ele diga: não vão correndo atrás, não vão lá, porque o reino não está lá, o reino está dentro de vós. Isso é poderoso, isso é poderoso. Você não pode vê-lo com os olhos físicos. Jesus disse: não corre para lá, não corre acolá, porque vocês não poderão ver lá, nem ver aqui. Vocês só podem ver aqui dentro. Ele está dentro de vós. Então aquele que nasce de novo pode ver o reino. Mas Jesus não termina aí. O diálogo continua. Jesus respondeu: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Porque todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente, pode uma coisa dessa acontecer? Nicodemos falou. Mas aí Nicodemos estava falando de uma coisa visível, de uma coisa física. Estava falando de nascer do ventre da mãe fisicamente. Mas Jesus não falava, Jesus nunca falou fisicamente. Jesus só falou no reino do Espírito. Ele nunca falou físico. Então Jesus falava de uma coisa que Nicodemos não entendia. E a maioria da igreja não entende. Então ele não precisava voltar ao ventre da mãe, não. Ele precisava voltar à sua origem. Ele precisava voltar ao Éden. Ele precisava voltar lá de onde ele veio, se arrependendo dos seus pecados, crendo em Jesus como seu Salvador, batizando nas águas, passando pelo batismo, mergulhando nas águas, simbolizando a morte da velha natureza e ressurgindo uma nova natureza, juntamente com Cristo. Não é tomar um banho na piscina, nem na lagoa, na represa, não.
Mas é um ato profético de descer e sair das águas, descer o velho homem e nascer, ressurgir um novo homem, em novidade de vida. Aleluias. Arrasou Jesus. Em verdade te asseguro. Jesus estava assegurando: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando você nasce de novo, você vê o reino. Mas quando você nasce da palavra e do Espírito agora, você entra no reino. São duas coisas separadas, duas coisas diferentes. Quando você nasce de novo, você nasce para salvação. Mas quando você nasce da palavra, você nasce de um conhecimento, você nasce de um poder, você nasce de uma autoridade, você nasce de uma fé inabalável. Porque a palavra e o Espírito é que te dá autoridade, poder, unção para vencer qualquer coisa que esteja entre você e Deus. Qualquer coisa. É a palavra e o Espírito. Então essa afirmação de Jesus é poderosa. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você quer apenas ver de longe, ou você quer fazer parte? Você quer apenas ver, ou você quer experimentar? Você quer apenas ver, ou você quer tocar? Porque você quer se tornar um. Entre em mais profundidade, e você vai entender a diferença das duas coisas. O mundo inteiro pode ver Jesus, o mundo inteiro. Mas são poucas as pessoas que experimentam Jesus. São poucas pessoas. Nicodemos foi ver Jesus, mas Jesus não queria isso. Jesus queria que Nicodemos fosse transformado pela palavra e o Espírito. Diga aleluias. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne? Diga, o corpo. Então, o que é nascido da carne é carne. O seu corpo é nascido do corpo. O corpo da sua mãe gerou você. O corpo da minha mãe me gerou. Então o meu corpo é carne. O que é nascido da carne é carne. Mas olha só. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus falou? As minhas palavras são Espírito e vida. Você já nasceu do Espírito? O que é nascido do Espírito é Espírito. O que você é hoje? Você é um corpo ou você é um espírito? O que governa o seu tempo? A sua carne ou o seu espírito? Qual governa o seu tempo? O que governa é o que você é. O que é nascido de Deus é governado pelo Espírito, pela palavra. Não te surpreenda pelo fato não te surpreenda pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. Porque é isso que Jesus veio fazer. Mas apesar de Nicodemos ter ouvido tanto da fama de Jesus,
Porque a fama de Jesus percorria todas as terras. Apesar da fama dele, saber da fama de Jesus, ele não sabia nada sobre o novo nascimento. E Jesus o surpreendeu com isso. Mas ele disse: eu não quero que você fique surpreso, porque eu estou te dizendo que você tem que nascer de novo. Porque todo homem tem que nascer de novo. Diga amém. Diga: todo homem tem que nascer de novo. E depois de nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. É um complemento. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim ocorre com todos os que é nascido do Espírito. Jesus quer dizer o que com isso? Quer dizer que quando você nasce do Espírito, você não tem mais o governo da sua vida. Você é governado pelaquilo que a palavra de Deus diz. Mas ser governado pela palavra é muito difícil, né? A palavra, ela expressa muitas coisas que eu não quero ainda. Eu ainda não decidi ser governado pela palavra. Eu ainda quero ser governado pela minha vontade, pelo meu desejo. Eu não quero ainda ser governado. Eu não decidi ainda isso. É isso que Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quinta-feira eu disse que o reino de Deus é tomado por violência. Violência. Só os violentos conseguem. Só os violentos conseguem, irmãos. É porque a igreja hoje acha, a igreja hoje acha que reunir e cantar umas canções pode mudar a vida delas. Não pode. Você pode cantar 24 horas por dia, isso não vai mudar a sua vida. Mas quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha o que Jesus fala, quando você olha o que Ele declara, e você fala: opa, eu preciso parar aqui, porque há um sinal aqui da palavra, do meu GPS, há um sinal aqui que eu preciso parar. É disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de movimento gospel. Jesus não está falando de reunião de igreja. Não, irmãos. Ainda que é muito bom e eu amo estar aqui. Eu venho todo dia da igreja. Eu amo estar aqui. Não é disso que ele está falando. Eu posso vir aqui todo dia, mas se eu não nascer da água e do Espírito, não vou entrar no reino. Eu não vou ver as coisas no ângulo de Deus. Eu não vou ver as coisas do jeito que Deus vê. Não vou, irmãos. Eu vou ficar limitada à minha mente. Eu vou ficar limitada aos meus pensamentos. Quantos estão entendendo? Não limite os seus pensamentos. Eu creio em Jesus, eu sou salvo. Amém. Eu também creio que você é salvo. Com certeza eu creio que todos vocês são salvos. E eu creio que o céu se alegra com a salvação dos homens. Porque o Senhor entregou o Filho pelas nossas vidas. Mas Jesus quer mais do que ser evangélico e ser gospel. Jesus quer mais do que um movimento de gente cantando, reunindo e brincando. Jesus quer a nossa morte. Lembra? Nenhum ser humano, Moisés, pode me ver e continuar vivo.
estava falando sobre mortificar os desejos carnais. Ninguém pode me contemplar, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Essa é a mensagem da ceia. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Como pode o vento soprar e eu não sei de onde vem, não sei para onde vai, e assim sou eu, quando nasço de novo? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades. Tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades. Que verdade? As verdades do Espírito, o novo nascimento, o reino de Deus. Ele entendia de lei, ele entendia das histórias de Abraão, ele entendia da história do Éden, eles entendiam de tudo, desde o Éden até ali, eles entendiam de tudo, mas eles não entendiam do reino. Eles não entendiam das coisas espirituais. O espírito dele era morto, ele não tinha ressuscitado. E Jesus estava falando: quando você nascer de novo, quando você ressuscitar juntamente comigo, aí você vai nascer da água e do Espírito e vai poder fazer parte do mesmo reino que eu faço. Você vai poder fazer o que eu faço, você vai poder fazer os sinais que eu faço, você vai poder curar os enfermos como eu curo, você vai poder falar com a intrepidez e autoridade com que eu falo, Nicodemos. Mas sem nascer de novo não dá. Não dá. Quando você nasce de novo, você é nova criatura. Você já não é mais a velha criatura. Você é novo homem. E isso tem que manifestar da sua vida. Isso tem que manifestar da sua vida. Porque Jesus, irmãos, o livro de Atos está escrito que ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão cheios de poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão cheios de poder. E o que acontece quando o crente é cheio de poder? O que acontece, irmãos? Ele continua dizendo: ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Esta é a manifestação do poder. Ser testemunha é uma responsabilidade que você carrega. É um peso de glória que você carrega, ser testemunha de Jesus. Mas você foi habilitado para isso. Você foi habilitado para carregar a glória de Deus. Deus não simplesmente falou por falar. Ele habilitou você com o novo nascimento, com o poder do Espírito Santo, com o poder da sua palavra. Ele te habilitou. Mas você não crê, né? Você nem falou amém. Versículo 11, já estamos encerrando. Em verdade te asseguro, que nós dizemos, nós quem? Só estava ele e Nicodemos. Só estava ele e Nicodemos. Ah, você não entende não. Mas ele diz, nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos. Quem que testemunhou com Jesus? Diga, o Espírito Santo. Então ele estava dizendo, eu e o Espírito Santo, eu e aquele que me governa, eu e aquele que me assiste, eu e aquele que me ajuda a fazer a vontade do meu Pai, nós sabemos do que nós estamos falando.
Então, se você tem o Espírito Santo, você tem que saber o que você está falando. Porque Jesus tinha o Espírito Santo e ele sabia que ele estava falando do que viu e ouviu. Então ele disse: nós, em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Você não teve coragem, Nicodemos, de me encontrar em qualquer lugar. Você não teve coragem de se expor. Mas nós sabemos do que nós vimos diante do nosso Deus, do nosso Pai. Se falando de assuntos da terra, não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Como? Por que Jesus disse isso? Coisas da terra, porque ali naquele tempo ele estava vivendo as coisas da terra, mas não governado por elas, mas ele estava vivendo a mesma coisa que nós vivemos hoje, estava vivendo num tempo naquele dia, mas Nicodemos não podia compreender a unção de Jesus. As pessoas mortas espiritualmente não podem entender, não podem ver as coisas celestiais. Não queira morrer, deseje ser vivo espiritualmente. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ninguém. O primeiro homem a subir ao céu foi o mesmo que de lá desceu. Ele veio aqui, ele recebeu um corpo glorificado, ressuscitou, ele foi o primeiro homem a ressuscitar e está sentado à direita do Pai. Esse texto nos traz a necessidade, irmãos. Ele nos traz a necessidade de nascer da água, nascer da verdade de Deus, nascer daquilo que Deus tem falado na sua palavra, através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Ninguém pode nascer se não for pelo Espírito. Você já nasceu da carne, agora você nasce do Espírito. Porque o que é Espírito, nasce do Espírito, nasceu do Espírito. E o último versículo: assim como Moisés, disse Jesus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia. E ele foi. Da mesma forma que lá no deserto a serpente foi levantada, todos que olhavam para aquela serpente era salvo das víboras, era salvo da morte. Elas eram picadas e para não morrer elas olhavam para a serpente e elas eram livres. E é isso que aconteceu comigo, com você. Nós olhamos para Jesus e fomos livres da morte. Nós olhamos para Jesus e fomos livres de Satanás. Fomos livres. Porque ele foi levantado na cruz do Calvário em meu lugar. Ele se colocou lá para que eu, olhando para ele, ficasse livre de tudo aquilo
que me tira de Deus. Tudo, irmão. Você é livre de tudo, irmãos. Você é livre de tudo. Você já é livre do pecado. Você já é livre da carne. Você já é livre de tudo. Você já é. Portanto, entre na liberdade com a qual Cristo já te libertou. Entre nessa liberdade, o qual Cristo já te libertou. Ele já te libertou. Isso é fé. Ele já te libertou. Mas você não pode ver isso com seus olhos físicos. Você só pode ver a sua libertação com os olhos do Espírito. Ninguém pode ver se não nascer de novo. Fique de pé. Eu vou encontrar com Cristo, pastora? Não, você já encontrou. Diga isso, eu já encontrei com Cristo. O dia que eu o recebi, Ele voltou para mim pela segunda vez. Ele voltou para você. Jesus já voltou para você que o recebeu. Ele está dentro de você. E Ele vai voltar de novo para mim? Não. Ele vai levar você para viver com Ele eternamente. Você está preparado para viver a eternidade com Jesus? Porque Ele vai te levar. Ele vai te levar. Entre no reino. Entre no reino. Entre no reino através das práticas espirituais. Entre. Desfrute do reino. Você pode desfrutar do reino como Adão desfrutava do jardim. Desfrute do reino. Oh, aleluias. Diga, o reino é condicionado às práticas espirituais. Ah, eu não gosto de orar, eu não gosto de ler Bíblia. Então, o reino não é para você. Eu não gosto de jejuar, então o reino não é para você. Foi Jesus que disse isso. Jesus disse isso. Feche seus olhos. Obrigado, Pai, porque nós podemos cear com o Senhor. Através de Jesus e em Jesus nós podemos cear com o Senhor. Nós podemos sentar à mesa e nós podemos comer de tudo que o Senhor colocou na mesa. Porque Jesus nos fez dignos de comer da sua mesa. Jesus nos fez dignos de sentar juntamente com Ele à sua mesa. Por isso nós te adoramos e te agradecemos pelo seu Filho amado Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por cada pessoa que vai participar da comunhão nesta noite, que vai participar da Santa Ceia. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo fortaleça o espírito de cada um. Que o espírito de cada pessoa receba o governo da Sua palavra, receba o governo do Teu Espírito Santo. Aleluias. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pelas pessoas que esteve conosco essa noite, que estão, Senhor, nos assistindo e estão recebendo a Tua graça, a Tua palavra.
e estão sendo cheias do teu Espírito Santo agora. Oh, que esta casa receba o sopro agora do Espírito Santo, que essa pessoa receba agora o dom das línguas, o dom de falar as línguas estranhas, para que ela possa então falar a partir de hoje com o Pai Celestial. Porque quando nós falamos em outras línguas, nós falamos somente a Deus e não aos homens. Pai, eu te agradeço pelo teu Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém.